Nunca a oração é de menos. Nunca a oração tem que ser retirada. A gente faz a nossa parte com a medicação, com a ajuda médica, mas a gente não pode abrir mão da ajuda de Deus, do trato espiritual. Falando sobre os jovens, essa é uma geração que, graças a Deus, a gente tem muita liberdade no meio da medicina psicológica, igual você falou. E a minha pergunta é como ajudar jovens que têm problemas psicológicos, que sabem que precisam de ajuda de médicos, mas que os pais têm a mente muito fechada e às vezes até acham que é algo espiritual, quer levar para o meio espiritual e não entende que precisa sim de uma ajuda de um médico, sabe, de um remédio. Como o jovem lida com os pais dessa forma? Nós temos que tentar convencer esses pais dizendo o seguinte: quando o senhor foi construir sua casa, o senhor não chamou um engenheiro? Quando o senhor foi arrumar o seu design interior, não chamou um arquiteto? Quando o senhor precisa de um médico para o estômago, não vai ao médico especialista? Quando você precisa de um oftalmologista, você não vai na clínica? Por quê? Que com a questão da cabeça, do cérebro, as questões hormonais, inclusive, que estão envolvidas no comportamento, eu não posso pedir ajuda. Agora, Vitória, isso tem um lastro histórico. O trato da doença mental é um trato recente na história da medicina. Foi no início do século XX que houve o maior desenvolvimento do conhecimento sobre a saúde mental. Isso é coisa novíssima. Até bem pouco tempo atrás, o distúrbio mental era atribuído à possessão demoníaca. Então, toda pessoa que apresentava distúrbio mental é porque ela tinha demônio e ela era tratada como se tivesse demônio. Eu me lembro de uma mulher que chegou na igreja e ela tinha quadros de ausência e ela tinha várias crises emocionais. E eu assisti a algumas dessas crises. Ela espumava pela boca, ela perdia a consciência e ela foi a uma igreja. Como eles não conseguiam dar jeito, entre aspas, no demônio, eles chegaram a agredir a moça. O problema não era o demônio, o problema era a doença. E ela ficou também, entre aspas, curada quando começou a tomar medicação. Essa linha tênue entre o que é espiritual e o que é psicológico é muito difícil. Porque, às vezes, as duas coisas se misturam. Você tem as coisas só psicológicas? Tem. Tem coisas psiquiátricas, como eu disse, que envolve até trato hormonal? Tem. Tem questões espirituais? Tem. E às vezes elas vêm em conjunto, elas vêm juntas. E é muito difícil só um profissional e alguém que conheça as duas áreas para poder identificar e separar o que é uma coisa e o que é outra. Então, é um assunto delicado. Nós temos um desenvolvimento enorme no Brasil e no mundo com a aniquilação dos centros de internação psiquiátrica. A nossa Nice da Silveira estudou muito isso e foi uma bandeira enorme no vencimento dessa matéria. Mas nós temos ainda muita inabilidade para tratar de pessoas com esses problemas. O que é, pastor? É oração, é remédio? Pode ser os dois. Aliás, nunca a oração é de menos. Nunca a oração tem que ser retirada. A gente faz a nossa parte com a medicação, com a ajuda médica, mas a gente não pode abrir mão da ajuda de Deus, do trato espiritual. E algumas vezes, os problemas que nós vemos em algumas pessoas, eles são de trato espiritual e de trato psicológico ou psiquiátrico. Então, isso tudo também faz parte do tema da inteligência e como manter a inteligência emocional. Não é fácil, Vitória, não é fácil essa linha do que é uma coisa e do que é outra. E no seu exemplo,
Há muito preconceito ainda. Nós temos que tentar vencer, conscientizar, orar, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Levar o maior número de pessoas para que os pais tenham consciência de que os filhos precisam e de que hoje nós temos a ciência a nosso favor também. E não é contra nós.